muito estimado Padre Romilson, nosso pároco desta bonita e abençoada paróquia de Cristo Rei, que se prepara para celebrar esse dia tão importante, no próximo domingo, a festa, a solenidade de Cristo Rei. Amado diácono Alaércio, queridas irmãs religiosas, querido povo de Deus, diletos internautas. A Santa Igreja de Deus, a Igreja Católica Apostólica Romana, deixada por nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa mãe e mestra. Mestra porque nos ensina, mãe porque nos alimenta. Nos ensina as verdades da fé que norteiam a nossa existência e faz com que a nossa vida tenha sentido. Mãe, porque ela nos dá esse grande alimento através dos sacramentos, sobremaneira da Eucaristia, para que espiritualmente nós não morramos de inanição, de fome. A Igreja nos alimenta com a sua palavra, com o seu pão, com a sua doutrina, com a sua liturgia. E neste 2 de novembro, neste ano 2022, a Sagrada Liturgia nos convida a celebrar a comemoração dos fiéis defuntos. Se há uma realidade da qual nós não temos como fugir, é a morte. Existem dois tipos de morte: a morte dos pagãos e a morte dos cristãos. O certo é que a morte, ela estabelece uma síntese na nossa vida. Ontem uma pessoa me perguntava: como será a dor da morte? Nós não sabemos, porque os mortos, uma vez que o espírito sai do corpo, não volta mais a este mundo. A gente só morre uma vez. Não há uma metempsicose, uma migração ou transmigração das almas em reencarnação. Não existe. E eu dizia para aquela pessoa: nascer e morrer fecha a síntese da vida. O nascimento não é uma realidade fácil, pois a criança estabelecida no útero materno, ela vive o aconchego da natureza da mãe. E na hora de deixar esse aconchego para entrar nesse mundo, a criança sofre. Há uma espécie de pânico ao nascermos, porque você é sobressaltado com mãos que te pegam, com o vento que sopra no seu corpo, com os sons diversos que vêm pelos seus ouvidos. É um momento em que o ser humano se abre ao novo. E a gente cresce dentro deste mundo. Esse mundo vai entrando dentro de nós através dos nossos periféricos, que são os nossos 5 sentidos. E Aristóteles diz que nada chega ao intelecto sem que antes passe pelos sentidos. Então a gente vai conhecendo o mundo pela boca, pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos e pelo tato. E a nossa vida, longa ou curta, ela nos leva a apegar-se a esse mundo. E a gente se apega às pessoas, às coisas, à cultura, às paixões deste mundo. E a morte
é um momento bem semelhante ao momento do nascimento, em que nós vamos ter que deixar o útero da terra, desse mundo. Deixamos o útero da mãe, encontramos o útero da terra. O sofrimento da morte está naquela alma pegada a este mundo. Você não quer sair deste mundo. E quando a gente morre, nós vamos entrar no útero de Deus, por assim dizer, em analogia. Nós vamos abrigar numa realidade que não é um lugar, porque o céu, a realidade espiritual não é um lugar, é um estado. E é para este estado espiritual, sobrenatural, que nós vamos voltar. Deus, porque foi Ele que nos criou. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos à eternidade. Veja que no Antigo Testamento Jó fala desta dimensão sobrenatural do homem. No Antigo Testamento não se tinha uma consciência sobre a ressurreição. Deus estava preparando o povo através da revelação divina, que nós chamamos de economia salvífica, para que o povo compreendesse essa realidade através do Messias. Tudo para nós, na nossa fé, convergem para Cristo, Rei do Universo, nosso padroeiro. Somente em Jesus tudo ganha sentido. Em Cristo a verdade desacortinou diante de nós. E a gente pode, com o apóstolo Paulo, dizer: a morte não mata mais. Ela foi vencida pelo poder do ressuscitado. Onde está o teu agrilhão, ó morte? Pergunta o apóstolo. As correntes da morte foram quebradas pelo poder do reinado de Cristo. É impressionante porque o mistério da morte, que não foi desejado por Deus, entrou no mundo através do pecado. Deus nos criou livres. E a liberdade ela precisa ser untada com a santidade que vem de Deus. Quem não tem a santidade não vai viver bem a sua liberdade. Através de Eva e Adão, o pecado entrou no mundo, estragou o projeto de Deus. E o pecado entra no mundo por causa da inveja. O demônio é invejoso. No demônio não se tem nada de bom. Toda a natureza satânica se tornou má. O pecado dos anjos leva a uma natureza totalmente aversa a Deus. Do diabo não podemos tirar nada que presta. Ele não tem alegria. Satanás não é alegre. Ele é o pai da tristeza. Ele é o pai da mentira. Ele mentiu para Adão e Eva. E eles pecaram. A satisfação, por assim dizer, que existe no ser do demônio é destruir a obra de Deus. E quando ele contemplou o jardim do Éden, a harmonia, a beleza, o amor puro, porque Adão e Eva nasceram como Nossa Senhora, imaculados, sem pecados. Quando ele contemplou tudo isso, que é a estampa do amor de Deus, por Deus ser amor, ele não pode guardar o amor. Ninguém pode guardar o amor. Uma pessoa egoísta não ama. Porque o amor
é esta realidade tão bonita que derrama. Por isso que os santos derramaram amor. Deus é esse poço infinito de amor, mas Ele não pode guardar o amor para Ele. E o amor de Deus é derramado na criação. E no topo da criação está a pessoa humana. Quando o diabo viu o amor de Deus derramado, ele quis colocar sua pata maligna ali. E como Deus cria tudo livre, o diabo teve acesso à liberdade de Adão e Eva e destruiu esta liberdade. E aí entrou a morte. A gente lê com grande tristeza no Gênesis que a morte entrou no mundo. E Deus disse à serpente: tu rastejarás, comerás o pó da terra, e a mulher pisará a sua cabeça, e tu ferirás o seu calcanhar. É esta morte espiritual que entrou no mundo, que faz vir do coração do Pai a solução para a morte, que é Cristo. Nós estamos num mundo de morte, mas nós temos a vida que é Cristo. E é Ele mesmo que fala: eu vim para que todos tenham vida e a tenha em abundância. Nós estamos nesse mundo. Um mundo sempre complicado, com seus altos e baixos. Porque o mundo é o lugar do maligno. Quem disse isso foi Jesus. O mundo jaz sob o império do maligno. E os cristãos dentro deste mundo são conectados com a vida espiritual em Cristo. Por isso nós cristãos, nós não vivemos o drama que o mundo vive. Porque a gente sabe que tudo foi vencido pelo império da cruz. Tudo, as maldades, as ideologias, os crimes, todas as confusões do mundo estão subjugadas aos pés da cruz do Calvário. Se o diabo levou a morte a Adão e Eva no jardim do Éden, Deus reconstruiu a humanidade com total liberdade. Deus nunca se impôs, como a Igreja Católica não se impõe. Ah, porque a igreja... Meu filho, você é católico se quiser. A Igreja Católica não obriga ninguém a ser católico. Então vocês que não gostam da Igreja Católica, não atrapalhe a igreja a pregar a verdade que ela crê. Porque nós não podemos mais pregar a verdade nesse mundo. Se eu pregar aqui as verdades do Evangelho como devem ser pregadas, eu receberei sanção. Não posso, porque o mundo é perigoso. Por isso a gente conta com a graça de Deus, que vai agindo como Deus agiu no Antigo Testamento, no coração das pessoas, para que elas não vivam na mentira. O mundo é cheio de mentiras. O paganismo é uma mentira. Os cristãos não são melhores do que os pagãos, mas eles são diferentes, porque o cristão tem Cristo como centro da sua vida. Isso não tem preço. Daí, meus irmãos, que nós, reunidos hoje para lembrar e reverenciar a memória dos nossos mortos, nós somos chamados a viver a submissão a Cristo, como fala a segunda leitura. Porque um dia tudo será submetido por Ele ao Pai, e Deus será tudo em todos. E nosso Senhor nos ensina o Evangelho de hoje.
sob a vigilância. Vigiai. Todos nós batizados que recebemos a luz da eternidade de Deus em nós, a nossa vida nosso espírito que nasceu pagão, pelo batismo é elevado à glorificação de Deus, nós somos mergulhados no mistério da Santíssima Trindade pelo batismo, para vivermos a luz e a esperança. E nós estamos nesse mundo, como cristãos, devemos viver esta graça de saber que estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Os pagãos pertencem ao mundo. O mundo cheira, fede a pecado. O mundo é pecado. Basta a gente andar na nossa cidade para a gente ver como que é o mundo. Basta a gente andar no centro da cidade de Formosa durante a semana para a gente ver os exemplares humanos tristes, abatidos, carcomidos pelo mundo. Pessoas estranhas, mulheres mal vestidas às centenas. Porque uma mulher pagã, a riqueza dela é o corpo, é o sexo. Então ela precisa mostrar o sexo. Ela precisa mostrar a sua sensualidade. Por isso tem aborto, tem adultério, tem todo tipo de quizumba sexual neste mundo, porque é o mundo das trevas. E esse mundo das trevas é o que leva as pessoas à morte espiritual. Porque nós não temos que temer a morte do corpo. Tema a morte espiritual. Morrer sem Deus. Ou morrer com Deus. O pagão morre sem Deus. Morre na agonia, porque não tem esperança. Não tem a força do Espírito Santo no coração. O cristão morre na alegria e na esperança. Eu já assisti várias mortes. Morte de um bispo, morte de alguns padres, mães de padres, mortes de parentes, mortes em hospitais. Por isso a morte, para nós cristãos, não é um momento feio, é um momento muito solene. É muito belo o momento em que você coloca uma vela acesa na mão de uma pessoa que está partindo. E a gente começa a cantar cantos de luz, cantos pascais, acompanhados de súplicas, de louvores, por aquela vida que vai. Hoje o paganismo é tão grande que as pessoas já não morrem mais na família, já não morrem mais em oração. Meu pai, coitado, embora estava preparado, morreu sozinho, 3 horas da manhã, numa UTI gelada, naquele ambiente tétrico, estranho. E alguém liga e diz: comunicamos o óbito de fulano de tal. No passado, a morte era celebrada no coração da família. O pai, a mãe, morria rodeado dos seus filhos. Muitos pais, muitas mães diziam coisas para a família muito poderosas no momento da morte. E aquilo era celebrado como um grande sacramental. O mundo é tão pagão que nós perdemos o sentido da morte. Tão pagão que em alguns países dominados por essa mentalidade estranha,
como Holanda e outros, você já paga para morrer. A morte assistida, a eutanásia. O médico diz, você está com câncer, tem 6 meses de duração de vida. Aí a pessoa pergunta, vai ter sofrimento? Sim, um pouco. Muitos medicamentos, você vai ter que fazer todos os procedimentos para poder passar por esse momento. Não, eu prefiro pagar a eutanásia. Amanhã eu já vou definir o dia que eu vou querer minha eutanásia. Então você vem para o hospital, você deita, tem um ritual lá de medicamentos para você morrer sem sofrimento. Eutanásia é isso, morrer sem sofrimento. Isso é paganismo. O cristão enfrenta. Essa semana mesmo eu rezei com uma pessoa que está com leucemia grave e o médico deu pouco tempo de vida. E essa pessoa me dizia, é um momento muito belo na minha vida porque eu estou vivendo uma comunhão profunda com Deus, unindo meu sofrimento à cruz. É isso. Unir o meu sofrimento à cruz de Cristo. Isso é morrer cristamente. Nós precisamos recuperar o sentido espiritual teológico da morte. Nós não somos pagãos. Nós precisamos recuperar esse direito de morrer em paz. De morrer no Senhor. O Padre Jair morreu na solidão de uma UTI. Estava preparado. Mas é algo assim que não combina com o ritual cristão da nossa vida. Uma das alegrias que eu tenho na minha vida de padre é ter assistido à morte da minha mãe, como menino, 11 anos, naquela cama pobre, quando ela chamou meu avô, e vovô entra no quarto, ela começa a morrer. E ele diz, traz a vela. Pôs a vela e meu avô começou a cantar, sim, eu quero, que é a luz de Deus. E nós fomos orando, e eu fiquei segurando nos seus pés. E ela foi soluçando e silenciou. Aí meu avô fechou os olhos dela, segurou para fechar e disse, fecha-se esses olhos para o mundo, para abri-los na eternidade. E rezamos o Pai Nosso. Essa é a morte cristã, a morte santa, que todos nós devemos pedir todos os dias no final da nossa oração. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um repouso tranquilo e no final da vida a morte santa. Finados é para isso, é para a gente lembrar que nós somos transeuntes, passageiros por esse mundo. Omnia transeunte, tudo passa. Nós estamos fazendo o nosso trânsitus, como São Francisco fez. Bonita a morte de São Francisco. Morreu também ovacionado pelos irmãos, orando. Não foi sepultado num caixão, mas num lençol, e eles o colocam naquele lençol e faz o trânsito até o convento de Santa Clara, para orar e depois levá-lo ao sepulcro. Como é bela a nossa vida, como é grande. E nós, como católicos, somos chamados a testemunhar a esperança. E não sermos apegados a nada neste mundo. Termino com o pensamento de São João da Cruz, na sua obra A Subida ao Monte Carmelo. Ele nos ensina os passos para morrer bem. E ele fala dos 3 degraus. O primeiro degrau é o desapego do mundo. Total desapego do mundo.
Nada neste mundo deve nos apegar, nem os bens, nem o dinheiro, nem a fama, nem o poder. Um segundo degrau, o desapego das pessoas. Uma coisa é o amor, outra coisa é o apego. Quem é apegado não ama. Por isso vocês conhecem velórios de escândalos, de gente que grita, que se descabela ao redor de um cadáver. Porque ali havia apego, não havia amor. E você vai àquele velório silencioso, solene, por assim dizer, onde os filhos, os parentes estão ali ao lado daquele caixão, orando com tranquilidade, com rostos serenos. Aquela família tem amor. O amor não é apego. Quem ama não apega. E o cristão deve ser desapegado de todas as pessoas, porque o Salmo diz: maldito o homem que põe a sua confiança no outro homem. Eu não posso apegar a nenhum ser humano, porque o ser humano é falho, me decepciona, morre. O terceiro degrau, o desapego de si. Quando a alma, livre como um pássaro fora da gaiola, desapega de si mesmo para o último ato, o mergulho no mistério de Deus. Que Nossa Senhora, Rainha da Paz, nossa Mãe, a Imaculada, nos ajude a viver bem para Cristo neste mundo e nos dê no final da nossa vida uma morte santa. Amém.